Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata, vou trabalhar biologia com vocês, temos 2 periodinhos nas quartas de noite. Deixa eu olhar aqui o chat. Opa! Vamos lá então, né, minha gente? Vamos lá, que começou o ano letivo e tem bastante coisa aí para a gente ver da biologia. Eu vou ir trabalhando aí com vocês, a gente vai começar hoje, tá? Uma parte de introdução aos estudos da biologia, os componentes dos seres vivos, e aí eu vou ir fazendo a aula em forma de esqueminha, certo? Para vocês irem acompanhando. Em alguns momentos, eu vou enviar para vocês com antecedência um material. Quando eu usar slide, eu envio os slides também, tá? Para vocês, com até uma antecedência, se vocês preferirem ali, para a gente conseguir, né, gente, ir fazendo da melhor forma possível, certo? Bom, vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui. Puxar aqui para o cantinho, que aí a gente consegue fazer organizadinho aqui. Certo. Pessoal, assim, então eu vou escrever o meu nome aqui para vocês, aí eu acho que fica mais fácil, né, para vocês saberem, lembrarem meu nome. Então, meu nome é Renata Bassani. Tá aparecendo, né? Eu tô escrevendo. Se em algum momento vocês perceberem que eu tô escrevendo algo e não estiver aparecendo para vocês, vocês me avisem, porque às vezes, né, dá uma travadinha ali no compartilhamento, daí já me sinaliza, eu já reinicio o compartilhamento, e aí a gente dá prosseguimento à aula, certo? Bom, como eu disse, né, eu vou trabalhar com vocês a biologia, né? A biologia nada mais é do que o estudo dos seres vivos em todas as suas formas, em toda a sua diversidade. Então, quando nós trabalhamos seres vivos, a gente vai estar falando de plantas, a gente vai estar falando de fungos, né? A gente vai estar falando de bactérias, a gente vai estar falando de animais, no geral, de algas, de qualquer coisa que tenha vida. Só que o que acontece, né? Quando a gente fala dos seres vivos precisam ter uma constituição química. Então, existem compostos químicos que vão formar corpos. Corpos esses que podem ser de qualquer ser vivo. O estudo da biologia, ele inicia pela composição química desses corpos, e aí depois da composição química, das principais funções bioquímicas desses compostos, a gente começa a entender as ideias, historicamente na humanidade, que vão falar sobre a origem da vida, a origem dos seres vivos, e a partir disso a gente entra em célula, a gente vai entrando em organismos, e aí até o Enem a gente tem um longo caminho aí, né, sobre os seres vivos.
Então, vamos lá. Olha só. O que que acontece, né? A gente vai começar falando aqui, como eu disse para vocês, a gente vai começar falando aqui sobre a composição química dos seres vivos, né? Então, os seres vivos, eles vão ter... peraí, só deixa eu me coordenar aqui, gente, porque às vezes a boca e a mão, assim, não coordenam, tá? Eu tô falando e quero escrever e quero fazer um monte de coisa e não rola. Então, olha só. Quando a gente fala dos seres vivos, esses seres vivos vão ter composições químicas, né? Então, é aqui que a gente vai começar. Esse assunto que a gente vai começar, nós vamos começar, então, com a bioquímica. O que que é a bioquímica? É a química da vida. A bioquímica é o que vai formar os corpos, é o que vai formar os seres vivos no geral, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, olha só, quando a gente fala da bioquímica, vamos lá, vamos botar tudo esquematizadinho aqui. A gente vai estudar aqui a composição química dos seres vivos. Todo ser vivo, ele precisa, então, ter essa composição química. Quando a gente vai falar aqui de seres vivos, todos os seres vivos vão ser formados, basicamente, por dois tipos de compostos. Esses compostos, os primeiros, nós vamos chamar de compostos inorgânicos. Certo? Então, os compostos inorgânicos, eles vão se dividir em dois componentes. O primeiro componente que a gente vai estudar dentro dos compostos inorgânicos é a água. E o segundo são os sais minerais. E depois nós vamos trabalhar os compostos orgânicos, que vão formar também os seres vivos. Os compostos orgânicos são a maioria, até porque os corpos, no geral, eles são substâncias, são corpos, os corpos são orgânicos, né? Então, quando nós falamos em orgânico, em compostos orgânicos, nós vamos ter aqui, nós vamos ter os açúcares, tá? Que na biologia a gente vai chamar de carboidratos. A gente vai ver um por um, agora eu só estou listando. Então, nós temos os carboidratos, nós temos os lipídios, que são os óleos, né, as gorduras e tal, colesterol, enfim. Nós temos as proteínas e nós temos, por fim, as vitaminas. Gente, esses aqui são os compostos orgânicos que vão formar corpos. E aí, lembrando que esses corpos são quaisquer tipos de corpos. A gente vai começar, então, agora, o nosso estudo pelos compostos inorgânicos. Tá? O que vai acontecer? Quando a gente fala de compostos inorgânicos,
nós vamos estar falando, basicamente, como eu coloquei ali para vocês, da água e dos sais minerais. Só que antes da gente ver a água e os sais minerais, eu vou fazer uma pequena observação. E essa observação, ela vai dizer o seguinte para vocês, tá? Quando a gente fala de compostos inorgânicos, eles estão em menor quantidade no corpo. Ah, não, esquece. Eu ia viajar agora, gente, olha só. Depois a gente fala nisso, porque vai depender dos compostos. Deixa eu botar aqui água e daí eu vou ir falando em menor ou maior quantidade. Se eu botar em menor quantidade sais, em maior quantidade água, daí vou para composto orgânico, ponho os que tem bastante, os que tem pouco, vai ficar uma miscelânea. Então, lá no final eu faço essa diferenciação. Eu acho que vai ficar mais didático. O que que a gente vai ter aqui, tá? O primeiro composto que nós vamos ter é a água. Né? A água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E a água é ali um composto extremamente vital para qualquer ser vivo. Então, o que que a gente vai ter aqui sobre a água? Vamos lá. Primeira questão da água, a gente sabe que a água permite reações biológicas. Como assim? Gente, o sangue é formado por água, né? O sangue carrega oxigênio, ele carrega gás carbônico, ele carrega toxina, ele carrega nutriente. E conforme esse sangue vai circulando pelo corpo, ele vai se espalhando. Então, o que que a gente vai ter aqui? Sobre esses compostos inorgânicos, sobre a água, ela vai permitir as reações biológicas. E outra coisa muito importante é o seguinte, a água, ela mantém a temperatura dos corpos. Mantém a temperatura estável. Por quê? O que vai manter a água, aliás, o que a água faz, o que vai manter a temperatura estável, é uma propriedade da água que a gente vai chamar de alto calor específico. Eu vou escrever aqui, aí depois eu vou explicar. Por quê? Porque se eu só escrever, eu vou escrever e aí eu vou explicar bonitinho, vocês vão entender. Porque quando a gente só fala, assim, vai falando, a pessoa, tá, o que que é alto calor específico, né? Aí o professor, a professora vem e diz assim, olha, o que que é ter um alto calor específico, né? Isso significa que a água precisa de grande quantidade de calor para alterar sua temperatura em 1 grau. Aí a pessoa fica ali, né? Tipo, oi? Como assim? Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Olha só. Vamos botar aqui. Necessita de grande quantidade de calor para alterar sua temperatura em 1 grau Celsius.
Olha só, o que eu quero dizer com isso? Vamos pegar 2 exemplos, tá? Primeiro, imagina que nesse calor dos infernos que tem feito aqui, tu tá na praia, tá? Aí, tu tá lá na praia, tu tá lá na areia, mó calorão ali, 2 da tarde, o sol pegando, tá morrendo de calor. E aí tu resolve entrar na água para dar um mergulho. Aí tu tá no mar do Rio Grande do Sul, que é bem gelado. Quando tu põe o pezinho na água, a água tá muito fria. Tu sente a água muito gelada. E aí, ao sentir a água muito gelada, às vezes a pessoa desiste, né? A pessoa diz assim, ah, eu não vou entrar. Gente, aí tu vai ficar na praia até o anoitecer. Quando é umas 10 da noite, tu tá na beira da praia e resolve entrar no mar. Aí, quando tu põe o teu pezinho na água às 10 da noite, tu vai dizer assim, nossa, o mar tá quentinho. E daí, às vezes, a pessoa acha assim, ah, ficou o dia inteiro um calorão, agora, finalmente, a água esquentou. Não! A água do mar, ela continua exatamente na mesma temperatura que estava às 2 da tarde. O que muda é a tua sensação térmica, porque a temperatura da atmosfera e do solo varia mais do que a temperatura da água. Então, tu imagina o seguinte, se a temperatura da água é muito difícil alterar ela, imagina por que a tua temperatura é sempre 36 graus e meio, né? Muda só quando tu tá com febre, porque o nosso corpo é água. E água tem uma demanda muito grande de calor para que ela altere a sua temperatura. Quer ver um exemplo disso? Vamos supor que aqui um pouquinho a gente vai fazer um intervalo e daí tu vai esquentar a água para fazer um chimarrão. Então, tu vai pegar a chaleira, tu vai encher a chaleira de água e tu vai botar no fogo. Passou 3 minutos, 3 minutos no fogo. Pega aquela chaleira, tira a tampa da chaleira e põe a mão dentro da água. O que tu vai sentir? Gente, tu vai sentir uma água de fria para morna. Cara, em 3 minutos a água nem morna fica. Ela só tá menos fria. Tu não vai te queimar. Agora, e se ao invés de tu colocar a mão dentro da água, tu encosta a tua mão na bunda da chaleira, na parte que estava em contato com o fogo? 3 minutos de uma chaleira do metal em contato com o fogo, coloca a tua mãozinha ali para ver o que te acontece. Tu queima, e tu queima feio. Por quê? Porque o metal tem um baixo calor específico. Então, qualquer variação de temperatura, qualquer variação de calor, muda a temperatura do metal. Da água precisa muito. E aí, dessa forma, a água, ela mantém a temperatura do nosso corpo mais estável. Outra coisa importante sobre a água, eu vou passar aqui para uma próxima página. Deixa eu só pegar aqui. É o seguinte, deixa eu só botar um risquinho. Aqui. É o seguinte, a quantidade de água numa espécie, né? O que vai fazer a quantidade de água que uma espécie possui variar? Algumas coisas vão fazer essa água ter essa quantidade de água ser variável. Então, vamos ver o que é aqui. A gente vai ter variação de acordo com a espécie. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu tiver
uma água viva, uma mãe da água. Gente, quem já viu uma água viva sabe que ela parece uma gelatina de água, né? Ela é água pura. Água viva, por exemplo, tem muito mais água proporcional do que uma formiga, que é sequinha. Um cactus tem muito mais água, proporcionalmente, do que uma violeta. E a outra coisa que vai variar na quantidade de água é a idade. Então, olha só, indivíduos mais jovens possuem mais água. Por quê? Por que que indivíduo... Deixa eu botar aqui primeiro. E aqui nós temos indivíduos mais velhos. Eles têm menos água. Agora, quer ver como vocês sabem essa resposta e às vezes a gente só não associa? Se eu perguntasse assim para vocês, por que que indivíduos jovens têm mais água no corpo e indivíduos mais velhos têm menos água no corpo, né? O que será? Vamos voltar lá para a tela anterior, que eu fiz o resumo, ó, aqui. Olha o que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A água permite reações biológicas. E o que acontece? Quanto mais jovem for o indivíduo, mais reação ele tem. Por quê? Porque metabolismos jovens, eles gastam muito mais caloria. Eles têm um gasto energético muito maior. Gente, essa é a minha gata, tá? É a Naomi. Ela vai aparecer muito nas aulas ainda. Então, assim, indivíduos mais jovens, eles têm um gasto calórico muito maior, porque o metabolismo deles é mais rápido. Então, precisam ter mais água. Conforme um ser vai envelhecendo... Gente, eu levanto a mão para pedir carinho. Conforme um ser vai envelhecendo, a quantidade de água no corpo desse ser vai diminuir, porque ele está gastando cada vez menos energia. Então, ele já não precisa de tanta água. Ok, vamos ver até aqui tudo bem? Se tiver tudo certo. Então tá. Então, assim, o outro composto inorgânico que a gente vai ter, os outros, são os sais minerais. Os sais minerais a gente não tem em tanta quantidade quanto a água, tá? Existem vários tipos de sais minerais. A gente tem praticamente uma tabela periódica inteira no nosso corpo, tá? Mas, obviamente, que a gente não vai ver todos os 100 e poucos elementos numa tabela periódica, a gente vai ver os principais. Esses principais elementos, eles vão ser, vamos lá, vamos começar aqui. A gente vai ter de sais minerais, tá? A gente vai ter o cálcio. Quando nós falamos em cálcio, gente, nós vamos estar falando de um sal mineral que é importante para a saúde, para a manutenção de ossos, de dentes. Outra coisa que o cálcio ajuda na contração muscular. E na coagulação do sangue. Olha só,
Às vezes, a pessoa, do nada, começa a sentir muita cãibra. E vamos combinar, gente, que cãibra é horrível. A pessoa começa a sentir muita cãibra. Daí a pessoa acha, ou ela vê lá no Google, que a que o excesso de cãibra pode ser falta de potássio. E pode ser. A cãibra, quando a cãibra acontece por falta de um sal mineral, ou vai ser do cálcio ou do potássio. Daí o músculo perde a capacidade ali de organizar uma contração e um relaxamento. Óbvio que às vezes, gente, a cãibra não tem a ver com falta de cálcio nem com falta de potássio. Então, tipo assim, a pessoa exagerou no exercício físico, ou às vezes a pessoa vai usar um sapato com salto muito alto, não está acostumado, né? Vai para uma festa, passa a noite inteira dançando de salto, chega em casa, vai dormir, acorda no meio da noite com a panturrilha, com aquela dor, assim, que parece que estão rasgando a tua perna com uma faca, é horrível, né? O que vai acontecer? Aquilo ali é uma cãibra por movimento, mas a cãibra, quando é por falta de sal mineral, ou pode ser cálcio, que é o assunto de agora, ou pode ser o potássio, que vai ser o assunto para depois. E aí, assim, onde é que a gente... E também na coagulação do sangue, tá? Gente, eu tô tão saudável hoje, eu juro, eu tomo uns 3, 4 litros de água por dia, mas eu tava com desejo de tomar Coca-Cola. Daí eu lembrei que eu tinha meia garrafinha de 600 ml, bem geladinho, peguei aqui, tô tomando uma coquinha. Isso não é muito saudável, mas é gostoso, vamos combinar. Aí, olha só, o que vai acontecer aqui? Coagulação do sangue. O que é um coágulo, tá? O coágulo, ele é quando o sangue aglutina, quando o sangue aglomera, e forma uma substância que parece um floquinho de gelatina, tá? Uma coisa meio, uma bolotinha, assim, meio gelatinosa. O coágulo, ele tem uma formação, uma função importante. Por quê? Porque num acidente grave, numa perfuração, ele evita a hemorragia excessiva. Quando tu te corta, teu sangue coagula, tu para de sangrar. Ok. Mas e a trombose, né? A trombose é quando a pessoa tem problema de coagular demais. Aí já é outros 500, isso a gente vai ver mais além. Bom, onde é que a gente consegue cálcio, né? Onde é que vão ser as fontes do cálcio? Porque muito se fala em leite, porém, hoje nós sabemos que o cálcio presente no leite, nosso corpo não aproveita, tá? Mas vamos deixar o leite ali. Renata, tu disse que o corpo não aproveita o cálcio do leite? Disse, e é verdade, gente, tem pesquisa que prova isso. Mas eu preciso de cálcio. Onde é que eu vou pegar o cálcio? Vamos lá. Tu vai comer vegetais verde escuro. A maior bomba de cálcio que tem na natureza é a couve, tá? A couve tem muito cálcio, gente. Muito. Então, espinafre também, mas a couve tem mais. Aí nós temos o cálcio. Depois a gente vai ter um outro sal mineral, que é o sódio. Vou botar um nome aqui, sódio. O sódio, ele auxilia no controle osmótico. O que é o controle osmótico, gente? O controle osmótico é um nível, é a quantidade de água retida nas tuas células. Então, ele vai dar, né? Tanto, vamos associar, quando uma pessoa tem problema de retenção de líquido, ela tem que maneirar aonde? No sal, que é o sódio. Tá? O sódio, ele retém líquido, ele faz o controle dos líquidos na célula. Sódio de menos é muito perigoso, sódio de mais também.
Então, aquela pessoa, geralmente, que é hipertensa, que tem pressão alta, a pressão alta é o resultado de líquido excessivo retido no corpo, por isso que não pode comer sal, né? Então, tem toda essa questão aí. O sal faz esse controle osmótico. E a outra coisa que o sódio cuida seria da saúde e da comunicação entre neurônios. Certo? Só que, geralmente, vou abrir uma nova paginazinha, qualquer coisa me avisa que eu seguro. A gente vai ter ainda um outro elemento que, geralmente, ele aparece casadinho com o sódio. Quem já ouviu o termo bomba de sódio e potássio, sabe o que eu estou falando. Esse elemento é o potássio. Vamos lá, vamos botar o potássio aqui. Um elemento como o potássio, ele vai ter também funções bem importantes. Então, ele atua na comunicação entre neurônios junto com o cálcio. Junto com o cálcio, não. Junto com o sódio. Ai, gente, hoje, primeiro dia de aula com vocês, eu tô hoje com essa cara, assim, ó, de quem foi atropelada por um trem, tô cansada, porque, gente, vocês não têm noção, eu peguei um trânsito para chegar em casa. É sério, vocês não têm noção. Eu não sei quanto tempo eu fiquei presa no engarrafamento, assim. Aí, tipo, cheguei, troquei de roupa. Ai, botei uma roupa, assim, de ficar em casa, porque eu precisava. Daí, agora que eu tô, né? Então, assim, ó, juntamente, ele atua na comunicação entre neurônios, juntamente com o sódio. A bomba de sódio e potássio, ela funciona para isso, né? É a comunicação entre neurônios, né? A transmissão dos impulsos nervosos, quem faz é a bomba de sódio e potássio. E também atua na contração muscular junto com o cálcio. Então, olha só, nós já vimos sódio, nós já vimos cálcio, nós já vimos potássio. Tem ainda alguns bem importantes. O próximo é o ferro. O Enem gosta, tá? De fazer perguntinhas sobre o elemento ferro. O ferro, gente, ele é absurdamente importante. Por quê? Porque se tu respira, se deve ao ferro, tá? Se o oxigênio chega no teu cérebro, agradece o ferro. Tá, mas esse ferro é o mesmo ferro da panela de ferro, do ferro de passar roupa? É. E a gente tem isso no nosso corpo? Tem. Onde teu sangue tem ferro pra caramba. Tanto que se tu já cortou, sangrou e levou o dedo na boca, a gente faz isso de tu cortar e botar o dedo na boca é um instinto, tá? Isso é animal. Por quê? Porque na saliva a gente tem algumas bactérias que desinfetam um ferimento pequeno. Por isso que instintivamente a gente faz isso aqui. Quando... Gente do céu, vocês não têm noção do vento que tá aqui. Eu tenho um bambu, tem uns 2 metros de altura, muito alto meu bambu. O pé direito da minha casa é alto. E ele envergou,
agora com vento. Eu moro no 14º andar e a janela da minha sala é muito gigante, é quase uma parede inteira. E ela tá aberta. E a minha cortina voou, assim, e o meu bambu fez isso. Aí eu até me assustei. Que medo. Então, olha só, quando tu coloca o dedo assim na boca que tu corta e tá sangrando, o sangue tem um gosto metálico, não tem? Por causa do ferro. Eu não sei se alguém que está me assistindo aí, que está me ouvindo, gosta desses programas de investigação criminal, tipo Jaqueline Guerreiro, o Beto Ribeiro. Ai, Vitória, eu amo também. A Joyce. Ai, a Lívia também, amo. Conhece a doutora Rosângela Monteiro. Ai, eu amo. E aí, o que que acontece? Olha só, eu tenho amigos que são peritos, né? Eu já acompanhei várias necrópsias na polícia, assim, no DML, no Departamento de Medicina Legal da polícia. Às vezes eu vou lá olhar, eles me chamam. Mas, enfim, o que que acontece? Olha só, quando se usa o luminol, já ouviram falar no luminol, né? Se vocês gostam de true crime, sempre tem o luminol. Então, tipo, no caso, vamos falar de crime agora. Daí a gente grava o sal mineral. Vamos pegar um crime famosão no Brasil, o do japonês da Yoki, a Elise Matsunaga. Quando a Elise Matsunaga esquartejou o japonês lá, ela esquartejou no andar de baixo. Aí a polícia foi e meteu luminol em todo o andar de cima da casa. Não acharam nada. E aí a Elise achou que estava tudo certo. E aí ela se despediu da polícia. E a polícia disse assim, não, amanhã a gente volta. E daí ela diz assim, por quê? Porque a gente vai botar luminol no andar de baixo. Aí no outro dia ela se entrega, antes da polícia chegar. Por quê? Porque na hora que eles botassem o luminol, qualquer lugar que tinha sangue ia brilhar. Não adianta lavar, não adianta esfregar, não adianta passar tinta, vai brilhar com o luminol. Por quê? Porque o ferro, depois que impregna, tu pode usar que boa, esfregão, sabão em pó, tinta, não sai. E o luminol reage com ferro, e onde teve sangue, vai brilhar. Então, o que que acontece? O ferro a gente tem muito no sangue. Por quê? Porque o ferro e a presença de ferro no sangue já resolveu N investigações de crime, né? Os caras vão lá, metem um luminol, vem a mancha de sangue que foi limpa. Cara, se colocar ali no Google, luminol, tem uma perita lá de São Paulo, que é a Thelma, que é uma fotógrafa, não sei se vocês conhecem, que ela trabalhou no caso da Elise Matsunaga e acho que da Suzane Richthofen também. E aí no Instagram da Thelma tem umas fotos que eles entram uns AP, assim, o chão branquinho, aquele porcelanato lindo, sofá branquinho, quando eles põem luminol é rastro de sangue por tudo. Então, o que que vai acontecer? O ferro, ele vai estar presente no sangue. Então, ele compõe. Tá certo, me deu um branco agora. A hemoglobina. O que que é a hemoglobina? É uma proteína do sangue. A hemoglobina, ela é a proteína que está nos glóbulos vermelhos. E o que que a hemoglobina faz? Essa proteína do sangue, que é a hemoglobina, ela faz o transporte tanto do gás oxigênio quanto do gás carbônico pelo corpo. Ela faz o transporte desses gases. Então, esses gases vão pelo sangue porque eles se associam à hemoglobina, né?
o incêndio da Kiss em Santa Maria, a queima da espuma de isolamento acústico, que libera o gás cianeto. O que que o gás cianeto faz? Ele reage com o ferro do sangue, e aí ele bloqueia a captação de oxigênio. Por isso que a maioria das pessoas morreram por asfixia química, e não por queimadura, tá? Tudo isso quem faz é o ferro. O ferro também vai compor a mioglobina. A hemoglobina é um termo mais conhecido, então eu não coloquei ali o que que é. A mioglobina é uma proteína do músculo. E essa proteína do músculo, ela também armazena dentro do músculo tanto o oxigênio quanto o gás carbônico. O ferro reage muito bem com os gases respiratórios, tá? O outro elemento que a gente vai ter é o fósforo. Gente, o fósforo é um dos principais, é um dos mais importantes para o nosso corpo. Por quê? O fósforo compõe o DNA, o fósforo compõe o RNA, o teu DNA, cada segmento minúsculo de DNA que tu tem aí na tua célula tem fósforo, tá? O fósforo faz isso, ele compõe o DNA. Deixa eu olhar aqui o horário para eu não me perder. Gente, já passou! Passou 8 minutos no intervalo. Tá, olha só. Vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar aqui o fósforo e vocês têm 20, 20 minutos de intervalo. Então, para vocês não se prejudicarem e eu terminar o fósforo aqui, eu termino o fósforo, dou 20 minutos de intervalo e depois a gente volta e vai até o final do nosso período, que é às 21h10, pode ser? Daí eu não vi o horário, me desculpem. Podem avisar, tá? Quando eu esquecer. Então, assim, o fósforo, ele vai compor o DNA. Ótimo, tá. Eu já vou liberar vocês ali os 20 minutinhos. O DNA, ele vai compor o RNA, ele vai compor o ATP. Olha que maravilha, gente. O que que é o ATP? O ATP é a molécula de energia, o que te mantém vivo. Quando que a gente morre? Quando a gente para de produzir ATP. Então, ATP é a molécula energética. É o que faz o teu coração bater, é o que faz o teu cérebro funcionar. Essas moléculas de ATP são produzidas o tempo inteiro dentro das nossas células. E ele só vai fazer ATP se tiver fósforo. ATP significa trifosfato de adenosina, então precisa de 3 fósforos. Para cada molécula de ATP, a gente forma milhares por minuto para se manter vivo. Então, para vocês terem uma noção da importância do fósforo. E, por fim, ele também compõe as membranas celulares, as membranas plasmáticas. Pessoal, olha só, vocês têm 20 minutos de intervalo, tá? Eu passei 10 minutos. Agora são 9 horas. Então, ao invés da gente voltar às 9h10, a gente volta 9h20. E daí a gente vai até às 22, horário normal, e libera, beleza? Então tá. Nos vemos aqui um pouquinho, então. Até daqui um pouco. Beijo, beijo, beijo. Já volto aí.
Voltei. Vai dizer um intervalinho é bom, né? Entre dois períodos, já dá um upzinho, assim. Vamos ver. Bom, gente, tá faltando bem poucos sais minerais aí pra gente terminar. Então, vamos ver o que faltou. Os de agora são bem rapidinhos, tá? A gente vai ter o cromo. No que o cromo auxilia? O cromo, ele trabalha no metabolismo da glicose. Então, por exemplo, assim, minha gata aqui incomodando. Tem pessoas que quando tem glicose muito alta, ou o vício em doce, por exemplo, por isso que os médicos, uma pessoa que está viciada em doce, por exemplo, porque o açúcar no corpo, ele age de forma semelhante com a cocaína, né? Então, se trabalha, se toma o picolinato de cromo, ele estabiliza as taxas de glicose e a pessoa começa a ir aos poucos sentindo menos necessidade de doce. Gente, funciona muito, assim. Eu já fiz tratamento com picolinato de cromo porque eu era louca por açúcar. E realmente, com uns 15 dias, assim, tu começa a perder a vontade de comer doce. É impressionante. Olha só. O outro que a gente vai ter ainda aqui, que a gente não viu, é o enxofre. O que o nosso corpo vai utilizar o enxofre, né? No metabolismo de proteína, no metabolismo de estruturação das proteínas. Certo? E aqui, gente, nós terminamos, então, os compostos inorgânicos, ok? Eu vou passar aqui para uma próxima folhinha, e aí nós vamos entrar com os compostos orgânicos. Então, vamos lá. Deixa eu fazer assim, fazer digitar. Ai, coceira nos olhos, socorro. Olha só. A gente vai ter, então, aqui os compostos orgânicos. Primeiro composto orgânico que a gente vai trabalhar são os carboidratos. Os carboidratos, gente, eles também podem ser chamados de glicídios ou de açúcares. Aí, olha só, açúcar, na bioquímica, ele não significa que é doce. Não é o mesmo açúcar que a gente fala no popular, tá? Todo açúcar é carboidrato, mas nem todo açúcar é doce, é isso que eu quero dizer, certo? Então, quando a gente trabalha carboidratos, existem 3 tipos de carboidratos. Os carboidratos, eles são moléculas que podem ter 2 funções. Então, assim, ou eles vão ter uma função energética, ou eles vão ter uma função estrutural, ok? Então, vamos lá. O primeiro tipo
de carboidrato que nós vamos ter, nós vamos chamar de monossacarídeos. Eles são os mais simples. Então, esses monossacarídeos, eles vão se dividir em dois grupos. Nós temos o grupo das pentoses e nós temos o grupo das hexoses. Esses nomes, hexose e pentose, ele é referente à quantidade de carbono que tem na estruturação química desses monossacarídeos. Então, olha só o que a gente vai ter aqui. Se nós formos falar primeiro, né, dos monossacarídeos, que a gente vai chamar aqui de pentose, eles são os açúcares com 5 carbonos, certo? Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Bom, quando a gente fala dos monossacarídeos, do tipo das pentoses, e daí depois eu vou ir completando bonitinho, tá? Os monossacarídeos do tipo pentose, que são os que têm 5 carbonos, o primeiro deles vai ser a glicose. Vou colocar aqui para gente. A glicose vai ser o nosso primeiro monossacarídeo, tá? Então, quando a gente fala da glicose, a glicose, ela vai ter uma função, deixa eu ir montando um quadrinho aqui, depois eu deixo ele mais bonitinho, tá? Só deixa eu fazer uma coisinha aqui, peraí. Vou fazer assim. Fica melhor. Então, aqui a gente vai colocar o mono. Aliás, o tipo. Aqui a gente vai colocar a fonte. E aqui a gente vai colocar a função. Ok. Então, assim, gente, vamos lá para o primeiro, tá? Deixa eu só botar as linhas aqui. Vamos embora, então. Vou botar uma outra cor para preencher aqui para ficar melhor. Bom, o primeiro, então, tipo de monossacarídeo é a glicose, né? É um açúcar bem simples. A glicose a gente vai encontrar onde? Por exemplo, né? A glicose a gente encontra tanto em mel quanto em vegetais, coisas assim, no geral. A função da glicose, a glicose ela tem uma função energética. Ela é uma molécula de energia que vai auxiliar no funcionamento do nosso corpo. O segundo monossacarídeo é a frutose. A frutose a gente encontra em frutas e a gente encontra no sexo masculino, no sêmen, porque a frutose é o açúcar que vai nutrir os espermatozoides. A função é também uma função energética. Ela vai dar energia, né, ali, uma energia celular. O terceiro tipo de açúcar
de monossacarídeo é a galactose. Meu Deus, que vento. A galactose a gente encontra onde? No leite. E também tem uma função energética. Só que o que vai acontecer, gente? Olha só. Esses açúcares aqui, glicose, frutose e galactose, eles são açúcares que na sua estruturação química têm 5 carbonos. Então, eu vou chamar esses açúcares de pentose, porque tem 5 carbonos, certo? Depois, a gente vai ter um outro tipo de açúcar. Um outro tipo de monossacarídeo. Eu vou botar até uma linha mais grossa aqui embaixo para a gente ir diferenciando. Esses tipos de monossacarídeos que vão vir agora são outros 2 que são bem importantes. Então, deixa eu botar a linhazinha aqui para esses 2. Ok. Quem vão ser esses outros 2 açúcares? Eu até vou mudar a cor, tá? Nós vamos ter, então, olha lá, a gente vai ter um açúcarzinho chamado ribose. A ribose começa com R de ribose, R de ribose, R de RNA. É o açúcar que vai formar o RNA, que é um tipo de informação genética. Então, nesse caso, como ele vai fazer uma estruturação, a ribose, ela não vai ter função energética. A função da ribose é uma função estrutural. E depois a gente vai ter um outro monossacarídeo, que é a desoxirribose. Eu botei errado aqui, é desoxirribose. A desoxirribose começa com D de desoxirribose, que é o mesmo D de DNA. Então, ela é o açúcar que vai formar o DNA, que é ali o grande quesito da nossa informação genética. Então, ele também não é um açúcar energético, ele é um açúcar estrutural. Por quê? Porque ele monta uma estrutura. Então, agora nós fechamos aqui, né, com os principais monossacarídeos. Bom, feito isso, o que a gente vai considerar, né, gente, desses monossacarídeos aqui? Vamos lá, vamos ver. Ó. Bom, assim como assim como os 3 primeiros são pentoses, porque eles têm ali uma formação estrutural com 5 carbonos, esses aqui nós chamamos de exose. Por quê? Porque tem 6 carbonos na sua forma estrutural. Depois disso, a gente vai ter um outro tipo de açúcar, tá? Que vai fazer parte ali dos carboidratos. Esse outro tipo de açúcar vai vir com outro nomezinho. Então, vamos lá, vamos botar ele aqui. A gente vai chamar esse outro tipo de açúcar de disacarídeos, só que eles também podem ser chamados de oligosacarídeos, né? E aí, o que vai ser um disacarídeo ou um oligosacarídeo? Esses açúcares aqui, eles já têm uma questão um pouquinho diferente. Por quê? Porque esses açúcares, eles vão ser formados pela junção de 2 monossacarídeos. Então, o que a gente faz? A gente pega os monossacarídeos, que a gente viu no quadrinho ali de cima, e quando a gente soma esses 2 monossacarídeos, nós temos, então, um disacarídeo. E aí, a gente vai para uma nova tabelinha, certo?
e dessa vez vai ser formada ali, ó, por 3 monossacarídeos, por 3 disacarídeos. Então, vamos lá, ó. Opa, vou botar assim. Aí. Vamos fazer aí, então, o que vai ser cada um, certo? Então, a gente vai ter o tipo, né? A estrutura dele, quem é. E aí, eu vou colocar aqui para vocês, aí entre parênteses, eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Então, eu vou colocar o monossacarídeo e eu vou colocar a fonte. Ah, e a função. A função a gente deixa ali para o final. Então, eita, não vai dar, peraí. Eu vou botar assim, ó. Vamos para o primeiro, tá? O primeiro monossacarídeo, a gente vai chamar de sacarose. O que vai ser a sacarose? A sacarose, ela vai ser igual a uma glicose mais uma glicose, certo? E onde a gente vai encontrar isso aqui, né? Aonde a gente vai encontrar esse açúcar? Como ele é glicose mais glicose, gente, a gente vai encontrar ali na questão de frutas, de vegetais no geral, amido, enfim. E aí ele vai ter a função energética. Eu vou botar a função aqui, ó. Então, ele vai ter uma função energética, tá? Então, aqui a gente tem a função. O próximo que nós vamos ter é a sacarose. Sacarose, que é aquela do adoçante, né? Então, o que vai ser a sacarose? Uma frutose mais uma glicose. E a função também é uma função energética. Então, assim, se a glicose a gente encontra em mel e vegetais no geral, a frutose em frutas, são eles que vão ter esses disacarídeos. O último é um bem famoso, porque tem muita gente que tem intolerância alimentar, que é a lactose. Então, quando a gente fala da lactose, a lactose vai ser uma mistura, uma junção da galactose com a glicose. E aí a gente encontra isso onde, né? Oi. Uma dúvida, ali é sacarose 2 vezes, só que daí uma é coglicose e outra é frutose com glicose? Então, eu errei. Eu já vou ajeitar ali. Obrigada por me avisar. Tá. E eu fiz isso. Gente, ai, tá, eu já vou ajeitar ali, peraí. Deixa eu só botar. Que bom que tu me falou, porque eu me passei aqui. Não, o primeiro não é sacarose, tá? O primeiro é maltose. Eu vou arrumar ali, peraí. Já deixa eu botar aqui. Enfim, vamos lá. Aqui a gente vai ter uma função energética também. O que vai acontecer? Olha só, vamos botar aqui o nome certinho. Tá, agora sim.
Eu quis digitar aqui para fazer umas tabelinhas mais bonitinhas, mas eu acabei trocando. Né? Nem eu disse, às vezes, gente, a minha mão não combina com o meu cérebro. Eu faço uma coisa e a minha boca fala outra. Ó, tá, vamos lá. Gente, aqui nós temos os disacarídeos, então. São eles maltose, sacarose e lactose. A maltose, sabe ovo maltine, malte? Então, são moléculas muito ricas em glicose, são muito energéticas. Tanto que, por exemplo, assim, ó, triatletas, eles tomam uma bebida chamada maltona, que é a base de maltose, e que dá um pico de energia, enquanto eles estão correndo maratona, triatlon, enfim. A sacarose é da sacarina, lá do adoçante. Então, ele vai ser uma junção da frutose com a glicose. E a lactose, que é o famoso, é o da moda. Por quê? Porque é o açúcar do leite, que um monte de gente tem intolerância. Só que eu falei no quadro anterior que tinha galactose, que é do leite também. O que acontece? Olha só. Quando uma pessoa tem intolerância à lactose, significa o quê? Que ela não consegue digerir a lactose no intestino. O que é digerir a lactose no intestino? Quando tu toma lá um iogurte, come um queijo, ali tem lactose. E essa lactose, quando chega no teu intestino, ela precisa ser digerida no intestino delgado. O intestino delgado faz a digestão, tá? O grosso faz as fezes. O delgado a digestão. Então, quando chega lá no intestino delgado, o que precisa acontecer com a lactose? Ela tem que fazer isso aqui, ó. A digestão da lactose é isso, é pegar a lactose e quebrar ela em galactose e glicose. Aí tá digerido. Só que existem pessoas que não conseguem fazer esse processo, porque não tem uma enzima que faça isso. Então, a pessoa consome a lactose, essa lactose não é digerida. E aí, ela é uma molécula muito grande e isso vai causar problemas de saúde, como, por exemplo, estufamento, alergias, diarreia. Aí vai depender de cada pessoa. Quando a pessoa compra um produto livre de lactose, é porque nesse produto, um leite sem lactose, o que eles fazem no leite? Eles colocam no leite uma substância química, uma enzima, que já quebra o leite. Então, no leite sem lactose, tu não tem a lactose, tu tem o quê? A glicose separada da galactose. Já vem como se fosse digerido, já vem quebrado. Uma pessoa que tem intolerância à lactose, vai lá, come uma pizza, assim, top de lactose. Aí depois ela vai e toma um sachêzinho, que é aqueles lactase, aquelas enzimazinhas lactase. O que aquela enzima, a lactase, vai fazer? Ela vai separar a galactose da glicose e aí o intestino da pessoa vai conseguir processar essa informação. Isso aí é a questão da intolerância com a lactose. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, que é importante. Isso vai valer só para açúcar mais simples, que são esses que a gente está vendo. Gente, terminou em ose, ó. Terminou em ose, ó. Quando termina em ose, é nome de açúcar, ó. Todos eles terminam em ose, ó. Terminou em ose, pessoal, é nome de açúcar, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, maltose, sacarose, lactose e assim por diante. Falta um grupinho de carboidrato, que é um grupinho não, é um grupão, é o bem importantão aí, que são os polissacarídeos. São aqueles carboidratos super complexos e que são muito importantes também. Então, quando a gente fala do último, nós temos os polissacarídeos. Eles são formados de dezenas
a centenas de monossacarídeos. Então, aí tu não vai juntar 2, tu vai juntar de dezena a centena, gente. São os gigantões. Quando a gente fala nesses polissacarídeos, a gente vai dividir em 2 grandes grupos, quanto à sua função. Veja bem, olhando a tabela que está aí para vocês, nós vimos que os monossacarídeos podem ter função de energia ou estrutural. Os disacarídeos, todos têm função de energia. Os polissacarídeos vão variar. Eu vou começar com os polissacarídeos de função energética. Então, vamos lá, vamos pegar aqui e vamos fazer um negócio. O primeiro tipo que eu vou colocar aqui para vocês é um bem famoso, que é o amido, gente. O amido, onde é que tem amido? Na batata, no arroz, no trigo, no milho. O amido é aquela coisa que engorda pra caramba, engorda muito. Por quê? Porque amido é açúcar puro. Por que que um diabético não pode comer arroz à vontade? Por que que um diabético não pode comer pão à vontade? Porque a pessoa pensa assim, diabetes não pode comer doce. Diabetes não pode comer, diabético tem que evitar, tem que reduzir carboidrato, né? Então, por exemplo, ali, macarrão. Macarrão não é doce, mas tem açúcar demais, porque é amido. Então, quando a gente fala desse polissacarídeo, é o amido, né? E qual vai ser a função do amido? A função do amido é uma reserva energética. O amido tem isso, ele tem a função de reserva energética. Em quem? Animais não têm reserva energética de amido, tá? O amido, ele vai ser a reserva energética dos vegetais. Tanto que quais são os alimentos ricos em amido? Vamos lá, eu posso dar um monte de exemplo aqui. Batata, que é vegetal. Aipim, que é vegetal. Trigo, que é vegetal. Milho, que é vegetal. Arroz, que é vegetal. Ervilha, que é vegetal. São aqueles vegetais ricos em amido, porque o amido, ele é uma reserva energética lá das plantas. Depois, a gente vai ter um outro, que também é uma reserva energética. Só que esse não é de planta, esse é o nosso. É a nossa reserva energética. Não só nossa, tá? Dos fungos também. E essa reserva energética de carboidrato, ela vai se chamar glicogênio. E mais tarde, quando a gente for estudar corpo humano, a gente vai falar muito no glicogênio. Por quê? Porque a gente tem muito glicogênio onde? Nos músculos e no fígado, tá? O fígado tem muito glicogênio. O que que é o glicogênio? O glicogênio é uma reserva energética de animais, meu Deus, animais e fungos. Então, aí a gente vai ter a questão toda do glicogênio, certo? Então, aqui a gente tem o tipo e aqui a gente tem a função. Só que o que que vai rolar aqui? Não são só esses dois. A gente vai ter outros 2 tipos de polissacarídeos, que são super importantes, mas aí a função deles muda. Então, eu vou fazer uma linha mais gordinha aqui,
e aí a gente vai seguir o baile. Então, olha só, o próximo que eu vou colocar aqui é o polissacarídeo mais abundante de todo o planeta. É a celulose. A celulose, ela vai estar presente nos vegetais. Então, quando que a gente usa muito a celulose? A gente usa a celulose no papel, né? O papel, por que que a gente tem que derrubar a árvore para fazer papel? Porque tem que extrair a celulose desses vegetais. A celulose não é uma reserva energética. A celulose, ela forma a parede celular dos vegetais. O que é a parede celular? A parede celular é uma espécie de envoltório que fica para o lado de fora da membrana plasmática de alguns seres vivos e que vai ter a função de proteção. Uma coisa legal, assim, que o Enem pode vir cobrando sobre a celulose, e depois eu vou escrever isso para vocês, é que a celulose, gente, ela é o polissacarídeo mais abundante do planeta Terra. Aonde tu encontrar uma folhinha de grama, onde tu encontrar uma folha de árvore, qualquer um pedaço de galho, tudo que for de planta tem muita, mas tem muita celulose. O último tipo de carboidrato que a gente vai ter aqui vai ser quem? Vai ser um carboidrato que nós vamos chamar de quitina. A quitina, ela existe em vários seres vivos, gente, vários, tá? E a quitina, a gente vai pegar aqui os dois principais, por quê? Vou deixar esse risco mais para baixo, depois eu subo ele. Porque quando a gente fala da quitina, a gente vai dizer o seguinte, que ela forma a parede celular dos fungos e ela também forma o que a gente chama de exoesqueleto dos artrópodos. Quem são os artrópodos? Quem são os artrópodos? Os artrópodos são insetos, são camarão, siri, lagosta, aranha, escorpião, tá? Que são os aracnídeos. Esses são os artrópodos. Por que exoesqueleto? Porque eles têm o esqueleto para fora do corpo, que é aquela que é uma capinha mais grossinha. Tipo assim, se tu já viu um inseto, uma abelha, um inseto qualquer morto numa teia de aranha, tu já deve ter visto que tu só tem a casquinha do inseto ali. É como se ele tivesse oco. Por quê? Porque ele já foi comido, gente. Sobrou só a casca que ele tem pro lado de fora. Isso é um exoesqueleto de quitina. Então, vamos lá. Olha só, o que faltou a gente complementar aqui, né? Nós temos 4 tipos aqui de polissacarídeo. Estão aqui eles, tcharam, né? Bonitinhos. Amido e glicogênio, reserva energética, ó. Então, a diferença é que eles são reserva energética, o amido dos vegetais, e o glicogênio de animais e fungos. Agora, a celulose e a quitina, eles não são energéticos, eles são estruturais. Por quê? Porque eles vão montar estruturas, né? Eles vão montar uma parede celular, eles vão montar uma quitina, enfim. O que é legal a gente saber aqui sobre a celulose? Vamos lá. Quando nós falamos em celulose, a gente vai dizer o seguinte, que a celulose seria o polissacarídeo
mais abundante do planeta. Onde, como eu disse para vocês, onde tem uma planta, seja ela de qualquer tipo, a gente vai ter ali um polissacarídeo. Gente, a aula rendeu muito, olha só, a gente viu sobre os seres vivos ali, né, os dois tipos de componentes principais, aí nós vimos água, aí nós vimos todos os sais minerais, entramos em compostos orgânicos, e a partir da semana que vem, a gente inicia, né, a gente viu os carboidratos, semana que vem, o que a gente vai ver no primeiro período? No primeiro período, semana que vem, nós vamos ver lipídios e proteínas. No segundo período, provavelmente, a gente vai terminar as proteínas, vamos ver as vitaminas. E aí, depois a gente dá início aos estudos de origem da vida. Certo, gente? Alguma dúvida? Se vocês quiserem... Oi? Tudo tranquilo por aqui. Então tá, amada, obrigada. O que eu vou fazer a partir da segunda aula, porque a gente ainda não tem muito conteúdo para isso, se vocês quiserem, né, se vocês acharem legal, eu posso disponibilizar para vocês listinhas de exercício, tá? E aí, claro, eu acho importante fazer os exercícios, aí eu posso montar essas listinhas e envio para vocês, vocês vão fazendo, conforme forem surgindo as dúvidas, a gente responde. Ok? Vou fazer sim, vou fazer as listinhas. A partir da semana que vem já dá para fazer, porque a gente termina a bioquímica, tá? Então, eu já vou até deixá-la pronta. Semana que vem, quando eu terminar o conteúdo, terminou, eu já envio para vocês uma listinha ali com 15, 20 exercícios do conteúdo de bioquímica, e daí a gente vai seguindo, tá? Gente, muito obrigada pela participação de vocês, pela presença. Um beijo grande, um bom descanso e até semana que vem. Beijão, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigada pela aula. Boa noite, eu que agradeço.